boa tarde a todas e todos que nos acompanham aqui no Cadinho de Física. Queria agradecer aí a presença de vocês hoje aqui nessa live, né? Que nós vamos tratar um tema bem especial, um tema muito delicado também, né? Diga-se de passagem, um tema que nós temos que tomar algumas precauções aí, para poder falar sobre ele. E aí, desde já, eu já gostaria de pedir, né, para todo mundo deixar seu like aí no nosso canal, no nosso vídeo, para ajudar a divulgar o nosso trabalho aqui no Cadinho de Física. Também tem tem uma lista de presença aí para galera que precisar de certificado, vai ser emitido pela Pró-Reitoria de Extensão da UFO, da Universidade Federal de Uberlândia. Então, o link está aí na descrição do vídeo, podem clicar aí e só rapidão lá vocês fazem um cadastro e aí depois no final a gente vai emitir um certificado para vocês, final de julho, final de junho, começo de julho. Então, hoje aqui nessa tarde, trazendo esse tema bacana, junto comigo, nós temos o professor William, né, que também é doutor, especializado aí em mecânica quântica. Boa tarde, William. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, né? Hoje é um tema, como você disse, Gilberto, é um tema muito, às vezes, polêmico, né? Então a gente tem que ter um pouquinho menos da parte emocional e muito mais de racionalidade para discutir, né? Então, nosso objetivo aqui é levar um pouquinho de conhecimento científico acerca desse tema, né? Que engloba muitas e muitas áreas, e sempre deixar claro que nós estamos levando aqui a ideia, a visão científica, né, do que acontece em muitos casos e tentar, né, como é o objetivo do grupo, fazer uma divulgação científica, mostrar a ideia que nós temos desses temas sempre com esse embasamento técnico, né, muito importante. Isso mesmo. E aí, pessoal, então, para a gente começar a live, quem puder aí, já divulga a nossa live aí para aquela pessoa que vocês sabem que é afim desses assuntos, acha que tem essa visão, né, de que a mecânica quântica ela tem algum elemento ali dentro da teoria física que vai ajudar as pessoas a compreenderem sua fé, a compreenderem uma certa harmonia, bem-estar de vida. Vamos debater essas coisas aqui, porque é um tema que está em voga hoje no mundo, né? E eu já gostaria de falar desde já também, uma coisa que eu e o William nos preocupamos muito na preparação dessa conversa, que é o seguinte: nós não estamos aqui para rebaixar o pensamento, a fé de ninguém, nós não estamos aqui para desmerecer, de certa forma, a fé, nem para colocar a nossa visão, a visão da ciência, como uma visão superior a qualquer outra visão de mundo, tá? O que nós estamos argumentando aqui, eu acho que mais o que nós vamos fazer aqui é uma problematização da utilização dos termos científicos para explicar determinadas coisas relacionadas principalmente à espiritualidade aí, que o pessoal gosta muito, né, de amarrar. E que, na verdade, são conceitos que eu entendo, acho que faz parte da natureza humana, porque são coisas que são difíceis do ser humano compreender, que a gente busca uma explicação racional para isso. Né? Então, pessoal, só para a gente começar, já que a gente está dentro dessa discussão, né, que eu acabei de falar aqui, então, dessa racionalidade, né, William, eu gostaria, então, pessoal, de começar aqui a gente conversando um pouco sobre o que seria a física, onde que a física está inserida dentro do contexto do conhecimento humano. O conhecimento humano, pessoal, eu tenho uma visão assim que o conhecimento ele é algo muito abrangente, né? Ele envolve vários saberes que a humanidade construiu ao longo da sua história e vem construindo, tá? E eu vejo o conhecimento científico como uma parte de todo o conhecimento que a humanidade produz. E o que eu chamo aqui de conhecimento científico, que nós tratamos, né, como conhecimento científico, é todo aquele conhecimento, é todo aquele conjunto de saberes que a humanidade vai produzir, baseado no que a gente chama de método científico. E dentro desse corpo de conhecimento científico, a gente tem as ciências exatas e da Terra, né?
que você vê ali uma junção, por exemplo, a física, a biologia, a química, elas estariam dentro dessas ciências exatas da Terra, que é algo que está dentro do conhecimento científico. E aí, para a gente só se contextualizar também historicamente sobre o conhecimento científico, a gente tem que lembrar sempre que na sociedade moderna, que é uma sociedade que sofre uma influência muito forte europeia, o conhecimento científico ele volta com força, ele se estabelece ali a partir dos séculos 16 e 17, numa era que a gente vai chamar de era da racionalidade da humanidade, onde as pessoas então começam a se interessar pela explicação racional dos fenômenos que aconteciam na natureza. Dentro desse movimento do racionalismo, existia um embate muito forte entre fé e razão. E talvez a força desse embate lá atrás, ela nos leva, enquanto sociedade, a aceitar algumas visões muito extremas de que, tipo, a fé ela tem que ser totalmente desprezada. O que vale é a razão. Obviamente, quando a gente separa fé e razão e utiliza o método científico em algumas áreas do conhecimento, como, por exemplo, a medicina, a física, a biologia, a gente tem um avanço e uma capacidade de resolver problemas gigantescos. Né? A ciência ela traz esse avanço gigantesco e causa um vislumbre na sociedade. Né? A humanidade fica vislumbrada com o poder da ciência. Então, é natural, eu acho, que os seres humanos, então, confiantes e vislumbrados com o poder da metodologia de estudo científica, ela tenha o interesse de tentar explicar a partir da ciência todo e qualquer problema. Tá? E aí isso vai ser um problema que o William vai discutir para a gente logo mais. E aí, dentro desse escopo do conhecimento científico, muita gente acha que o conhecimento só é válido se ele for científico. Na verdade, não. Acho que isso é até utilizado de maneira ruim por por colonizadores, principalmente ali na humanidade, para desmerecer o conhecimento de outras culturas que não tinham chegado ainda na concepção do método científico. Então, eu não acho que necessariamente o conhecimento só é válido se ele for científico. Mas em algumas áreas, o conhecimento tem que ser científico. Por exemplo, a medicina. A gente está passando um momento hoje no Brasil que, quando negam o caráter científico da medicina, a gente chega a conclusões muito bizarras e comportamentos e maneiras de levar a sociedade a enfrentar uma pandemia. Bom, mas esse não é o nosso tópico, né? O nosso grande problema, de onde nós vamos falar hoje, então é de dentro das ciências exatas e da Terra, que está dentro do conhecimento científico, e vamos falar de física, de dentro da física. A nossa fala hoje é a partir da física, mais especificamente a partir da mecânica quântica, que é uma área científica que está dentro da física. Então, já que eu falei muito de ciência, eu gostaria de convidar o William, e aí tem um seminário muito bacana do William aqui no nosso canal, professor William, que é o Método Científico de Previsão e Precisão. Depois vocês podem ir lá dar uma olhada nesse vídeo, está muito bacana, mas eu vou convidar o William para fazer essa fala novamente para a gente aqui, explicar para a gente, William, um pouquinho o que é o método científico. Quais são os problemas que podem ser tratados, né? A palavra é sua. Exatamente, Gilberto. O método científico ele se aplica não só à física, né, como você englobou bem no esquema anterior, né? Ele está presente e é utilizado em diversas áreas do conhecimento, né? Todo esse conhecimento científico, né? E ele tem essas etapas que nós descrevemos aqui de uma maneira mais simplificadas, né? Existem outros esquemas, mas é sempre através da observação daquilo que pode ser abordado cientificamente, né? Qual é o fenômeno que você quer abordar cientificamente para poder explicá-lo, né? A partir dessa observação, deve-se tomar o cuidado de não ser algo muito particular, né? Deve-se tomar o cuidado de não ser algo que aconteceu apenas uma vez por algo muito, muito, muito específico, né? Então, eu consigo reproduzir, né? Eu lembro que na apresentação que você citou, que está aí no canal para quem quiser acessar, eu dei um exemplo muito simples, que é a queda de um lápis, né? Por que o lápis cai?
Ele vai cair sempre que eu deixar ele, abandonar ele, né? De um local que não tem algo que o apoie, né? Se ele está sobre a mesa, se eu consigo abandonar ele de cima da mesa, o que vai acontecer? Tá? Então, isso é algo que ele sempre vai cair, né? A partir desse acontecimento, desse fenômeno, que não é algo particular, é algo universal, né? Eu consigo explicar, eu consigo fazer um modelo, eu consigo entender como que esse fenômeno ocorre e por que que todas as vezes que eu deixar esse lápis cair, ele vai cair, né? Então, a partir dessa modelagem é que eu faço uma previsão. A partir desse momento, eu consigo observar que, sob as determinadas condições, estas mesmas condições, toda vez eu vou deixar o lápis cair e ele vai até o solo. Tá? Então, essas 4 etapas são 4 etapas fundamentais do método científico. Tá? O que acontece? Hoje nós temos aí, pode ir adiante, hoje nós temos aí a presença de o que nós chamamos de pseudociência, né? Pseudociência, ela se caracteriza por utilizar argumentos científicos, mas sem cumprir essas etapas do método científico. Eu observo algo que acontece, tá? Eu observo um fenômeno e a partir daí, o que acontece? Eu tento explicar ele. Bom, por que esse lápis caiu? Ah, esse lápis caiu porque a Terra atrai esse lápis. Pronto. Eu não verifico se segundo a pseudociência, não há verificação se esse fenômeno vai ocorrer sempre. Não consigo explicar ele por uma relação teórica, né? Por conceitos bem fundamentados, conceitos que eu consigo descrever. É uma relação direta entre a observação e a previsão, tá? Eu não tenho uma verificação, tá? E o que é mais não sei se eu posso usar a palavra complicado, mas o que é mais intrigante é que a pseudociência, ela tem algumas características. Quer ver? Vamos lá. Passa um pouquinho. Então, olha aí. A pseudociência, ela tem essas 4 características que eu separei aqui. Tá? Primeiro, ela tem uma aparência científica. Pode ir. O que significa essa aparência científica? Tá? Ela vai utilizar os mesmos argumentos que a ciência usa, tá? Mas ela pode retirar esses argumentos de contexto, tá? Ela não se preocupa em contextualizar. Ela pode utilizar termos da ciência que são característicos de uma determinada área e levar ele para outra área, tá? Que nem sempre é aplicado. Por quê? Porque ela não fez a verificação, ela não fez a, a, a modelagem, a teoria, ela não se embasou, ela simplesmente utiliza o conceito, né? E hoje nós temos um conceito que nós vamos falar daqui para frente, né? Que é o conceito do quântico, né? Ops. Então nós temos um conceito do quântico. Então assim, essa é uma característica da pseudociência que nós podemos resumir em se passar por ciência, tá? Então, o que pode ser estudado pela ciência? Mais um pouquinho. Os tópicos que são estudados pela ciência são tópicos que nós chamamos de falseáveis. O que significa um tópico que é falseável, um fenômeno falseável? É aquilo que você consegue observar, seja por um experimento, né? Principalmente por experimentos, se eu consigo provar que ele tem um valor lógico, e aí a gente entra um pouquinho na matemática, né, do estudo da lógica que vem lá, da filosofia, se ele tem um valor lógico falso ou um valor lógico verdadeiro, né? Então, eu consigo provar algo. Por exemplo, eu consigo provar que a caneta cai? Consigo, né? Todas as vezes eu posso fazer a experimentação, eu posso fazer a verificação, né? Então, é um objeto científico? É um objeto científico.
é falseável. Então, ele pode ser explicado pela ciência e também é tentado explicar pela pseudociência. A pseudociência também trabalha com esses tópicos. Então, quando nós observamos, né, um tópico tratado pela ciência, nós temos que ter essa abordagem. Né? Esse tópico é falseável, né? A pseudociência também trabalha com esses tópicos falseáveis, utilizando a aparência científica e mais um pouquinho, nós temos que tomar cuidado, pode ir, a questão dos limites, né? Questão dos limites. Quais são as condições para que aquele fenômeno ocorra, né? Tá? Eu consigo provar isso, mas em certas condições. Aí nós podemos observar o seguinte, bom, eu posso estudar hoje um fenômeno, e isso aconteceu durante a pandemia, então não é algo exclusivo da física, que é o seguinte, eu consigo observar, e vamos dar um exemplo da pandemia para ficar mais fácil, eu consigo observar a eficácia de um determinado medicamento, né? Eu consigo determinar com precisão? Consigo, mas eu tenho as condições, né, para que isso seja aplicado, tá? Então, sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, e isso quando a gente dá aula para o ensino superior, né, onde as pessoas começam a questionar mais e não aceitar como verdades absolutas, nós podemos se deparar com situações, né, nos deparar com situações que os meninos falam assim, bom, professor, mas a ciência também fala que algo é verdadeiro, mas depois ela verifica que não é verdadeiro, né? A questão mais simples, a aplicação das leis de Newton, né? Bom, a gente aprendeu lá no começo que elas eram válidas, depois que se verificou, né, os seus limites, e se verificou que, sob certas condições, ela não é verdadeira. Mas o que a gente precisa entender são o contexto que isso foi aplicado. Em 1600, 1700, não tinha análise de sistemas microscópicos, não tinha análise de sistemas que se movimentavam a velocidades extremamente altas, né? Mas com a evolução da ciência, e isso é extremamente importante, né? Que é uma característica da ciência, nós podemos fazer uma abordagem melhor, mais detalhada, à medida que os fenômenos e os objetos de estudo e também a metodologia evolui, né? Para finalizar, o último, que é a questão do discernimento, né? Nós sempre temos em mente o seguinte, né? Podem ocorrer a questão de interesses, né? Por quê? Porque se você hoje sente uma dor, tem alguém que quer te falar que, bom, se você fizer determinado tratamento, você vai melhorar, né? Mas ela quer que você melhore ou ela simplesmente quer vender um produto, tá? Então, o que nós temos que tomar cuidado, que eu enumerei, esses são passos que também acontecem na pseudociência, né? E também na ciência. O que nós temos que ter é esse pensamento crítico de entender, né? Por quê? Porque por mais que ela aparenta, que a pseudociência aparenta, né, uma metodologia científica, ela não segue o método científico em todas as suas etapas. Ela também trata fenômenos que são falseáveis, tá? Mas ela pode usar, eu não sei se eu posso afirmar a questão da má-fé, mas ela pode tentar dar uma explicação utilizando conceitos que não são aplicáveis sob essas determinadas condições. Aí que nós precisamos saber dos limites, né? Então, o que nós podemos deixar aqui como uma dica, não sei, né? É a questão do discernimento, de saber interpretar, saber verificar, né? E saber também argumentar e pensar sobre as questões dos interesses por trás dessas pessoas ou dessas instituições, né, que são extremamente organizadas, tá? O que nós temos uma questão até um pouquinho errônea de falar que eles não têm
é uma preparação, eles são extremamente bem preparados, eles são organizados, eles sabem argumentar, né, para mostrar que eles têm essa aparência científica, né? Então Ô, agora William, nós... é, Sim, só queria fazer um parênteses aqui, dentro do, se me permite aí, de duas coisas, né, que você falou, eu acho muito especial da gente destacar aqui para as pessoas que estão nos assistindo. A questão do falseável. Uma hipótese, assim, de grosso modo, né, também o pessoal pode enxergar uma coisa assim. Uma coisa ela não vai ser falseável, tudo aquilo que eu não consigo uma definição única para aquela coisa, eu não vou conseguir pensar em um experimento para ela, se eu não consigo exatamente. definir ela muito bem. Por exemplo, quando eu falo assim, ó, eu quero medir a quantidade de matéria que tem num corpo, a gente entende isso como massa. E a partir do momento que a gente entende o conceito que massa exprime a quantidade de matéria, então a gente consegue pensar num experimento para a gente ver o efeito da quantidade de matéria que tem em um determinado corpo. Agora, alguns conceitos a gente não consegue nem pensar no experimento. E se a gente não consegue nem pensar no experimento para medir esse objeto, para estudar esse objeto, nós não conseguimos fazer ciência, porque o experimento é um passo primordial da ciência. Ou Né? então nós não É o conseguimos crivo, fazer o né? experimento ainda, né? Porque a ciência, como eu falei, ela vai evoluir, Não, ela mas pode chegar... eu penso assim, quando a gente ainda não vai conseguir fazer o experimento, pode ser por uma questão assim, eu sei definir a grandeza, mas eu não tenho tecnologia para assuntar ela. Eu consigo definir, pelo menos definir o que eu estou procurando. Mas eu ainda não tenho a tecnologia. Ok. Eu sei que quando eu tiver a tecnologia, eu vou conseguir medir. Mas o problema da coisa que não é falseável é que você não consegue nem definir para um dia você pensar que você vai conseguir medir. Se você nunca consegue definir, você não vai conseguir medir o efeito daquilo. Você não sabe definir aquilo univocamente, entende? E muitas coisas assim que tudo definição que vai variar de cultura para cultura, que depende do indivíduo, essas coisas você não vai conseguir fazer um experimento. Por exemplo, pensar positivo e pensar negativo. Isso aí é uma coisa que varia de pessoa para pessoa, você não consegue medir se a pessoa está pensando positivo ou negativo. Não consegue definir essas grandezas. E aí uma outra coisa que você falou que eu acho muito interessante aqui é a questão dos limites, né? Na teoria científica, mesmo quando a gente fala a teoria de Newton está errada em determinados limites, mas ela está muito certa nos limites que ela realmente funciona. Ela Sim. consegue prever, ela consegue me ajudar a mandar um foguete para a Lua, uma sonda para Marte. Então, dentro do limite dela, ela consegue fazer coisas maravilhosas. Ela só precisa de um complemento para a gente poder chegar em... Exatamente, né? Os dois limites que a mecânica newtoniana bate, né? Uhum, Ela, você consegue ver que eles são complementos para a teoria, né? Não é algo que exato. está, não é uma anulação, é uma Desassociado. complementação. Isso, Isso, exatamente. Só para isso. finalizar essa parte, Gilberto, eu quero tocar num tópico que mexe muito com as emoções, que é a questão da religião, né? Uhum, A religião uhum. é uma pseudociência? Não, né? A religião, ela não pode, ela não, pelo menos, ela não deveria ser considerada como uma pseudociência, justamente porque ela não quer se passar por ciência, né? E aí Ela é nós outra coisa. podemos, é outra coisa, né? É outra coisa. Então aqui nós não estamos falando aqui que as religiões são muito pelo contrário, as religiões não são, é algo que é sempre muito discutido, né, para quem trata desse termo, né, de desmistificar algumas coisas que são utilizadas no cotidiano de hoje, a questão de tudo é pseudociência? Não, nem tudo é pseudociência, né? Uhum. Algumas religiões, né, e eu posso falar da que eu participo, que é a Igreja Católica, é claro que conforme nós vamos evoluindo, né, nem todos os cientistas são ateus, nós podemos modificar a forma da fé e etc. Mas o que nós temos em mente é que a própria religião ela utiliza da ciência para demonstrar algumas coisas, né? Quantas e quantas notificações nós temos aí de fenômenos que são ditos pela população de fenômenos é,
paranormais, não sei Sobrenaturais. se sobrenaturais e etc., mas a própria igreja, com seus cientistas, falou e falou: olha, isso aí era uma reflexão, isso aí era uma refração, isso aí era algo, né, um efeito. Então, assim, a religião, pelo menos, ela não deveria. Pode acontecer casos de que a religião quer ser né, uma ciência e Uhum, se tornar uma pseudociência? Pode, né? Mas o que nós queremos destacar aqui é que nem tudo é pseudociência. E a religião uhum. também não, ela é algo paralelo, ela é algo, né? É outro É, setor é, da vida, é um outro setor, né? E é aí outro cabe a setor. cada um escolher a sua. A gente não está aqui também para falar que tudo é falso, que tudo é muito pelo Uhum, contrário. Né? é, Então nós isso é vamos verdade. agora. Eu falei dessas coisas porque a ciência, o método científico e a pseudociência, ela abrange todas as partes, todas as áreas que, né, Uhum, da ciência, e hoje isso está muito em foco, né? Mas agora voltando aqui ao nosso cadinho de física, vamos falar um pouquinho da física e um termo que é muito utilizado pela pseudociência, né? Que é o termo da mecânica quântica, né, Gilberto? Então, vamos entender um pouquinho desse isso, termo quântico aí. exatamente. É, bom, então, eu acho que, só para dar um resumão aí, pessoal, Will, você falou muito bem já, né? Você já mostrou, né, que e vale falar também que por que a religião não consegue, não poderia nem ser ciência, como que não é a vontade da religião, mas se você força que a religião seja ciência, você vai estar lidando, quando você lida com religião, você está lidando com coisas que não são falseáveis, você não consegue fazer, definir univocamente, e aí religião mostra isso muito bem. Exatamente. A religião, ela varia de Exatamente. povo para povo, de cultura para cultura, de concepção para concepção de mundo, você não consegue definir as coisas univocamente para você medir. Então, não tem Exatamente. como você querer forçar a religião a ter uma visão científica. Se o fizer, isso vai estar incorrendo num erro. Um erro de acordo com o que nós chamamos de método científico. Que aí a pessoa pode até falar, mas muda então a definição de método científico. Mas mudar para quê? Se do jeito que está a gente tem segurança total, por exemplo, a gente consegue entregar um medicamento 100% seguro na sua mão. A gente consegue mandar uma Exatamente. sonda para Marte e andar na superfície de Marte só respeitando o método científico. Não tem por que mudar. Né? Não teria por que mudar. Bom, mas aí, igual o William falou, pessoal, aí nós vemos, nós estamos vivendo uma era que eu acho que todo mundo está aqui veio para ver, né? Para falar sobre uma era que a mecânica quântica começa a se argumentar que a mecânica quântica ela teria uma base, ela seria uma base para explicar diversas coisas, o bem-estar do ser humano, como se livrar da ansiedade e depressão, ela seria uma base para explicar a fé, a mecânica quântica também poderia ser uma base para explicar o nosso pensamento, a nossa força de vontade, enfim. Tenta-se dizer que a teoria quântica ela conseguiria dar conta de explicar esse tanto de coisa. Mas para a gente pontuar, para a gente entender esses argumentos, fazer uma crítica científica, temos que entender o que é mecânica quântica. Aqui, lógico, a gente não vai dar um curso, né? Você entender que a mecânica quântica é um pouco complicado, vamos tentar dar uma visão geral. E eu acho que o melhor caminho que nós escolhemos foi tentar falar sobre, primeiro, o que é esse termo quântico. De onde que vem quântico, né? De onde que é a origem dessa palavra? Grosso modo, na etimologia, ela vem do latim, né? Que vem lá da palavra quantum, no latim. O quanto significa quantidade, a menor, a soma que não se designa, a quantidade referente a uma partição, e aí na física, a quantidade mínima de energia. Ponto. Agora mesmo eu vou explicar essa quantidade mínima e da onde que ela sai. Mas o então, quântico significa isso, né? Porções discretas indivisíveis, pequenas partições indivisíveis de alguma coisa. Enquanto de uma coisa é uma pequena porção de alguma coisa indivisível. Então, vamos tentar entender como é que isso surgiu, como é que nasce a mecânica quântica na física. Por que a gente cria, como é que a gente chega nessa teoria, né? E cria esse ferramental matemático. O primeiro grande problema era um problema que a gente chama lá de espectro de corpo negro, que é um problema até muito comum no nosso dia a dia, por mais que possa não parecer. Por exemplo, os metais, principalmente, quando a gente fornece energia térmica para eles, eles brilham, eles emitem uma luz, né? E só que a tentativa de entender
essa luz emitida, a gente conseguir entender qual que é a intensidade e a cor da luz emitida pelos metais, a gente não conseguia dar uma explicação para isso se a gente utilizasse a física que estava estabelecida ali até o final do século XIX, começo do século XX, até ali por 1900. E aí entra o primeiro problema, onde se pensou em quantidades discretas. Por quê? Como que se pensou? Vamos lá. Para a gente tentar modelar fisicamente, a gente pensa que esse corpo negro, então, um corpo que vai emitir luz, a gente pode pensar numa cavidade, né, uma cavidade oca de metal assim, que vai entrar uma certa radiação aqui dentro do corpo negro, vai sofrer diversas reflexões aqui e, eventualmente, vai acabar sendo absorvido pelo corpo negro. O que significa esse corpo negro? Significa que é um corpo feito de um material tal que toda a radiação que chega até ele, esse material vai absorver essa energia. Ele vai receber essa energia, ele vai absorver a energia que chega nele. E quando eu estou falando de radiação, e aí essa é uma palavra muito importante que a gente vai usar aqui hoje, qual que é a nossa visão sobre radiação? A radiação, quando a gente fala na física, ela é uma onda composta. Uma onda, tipo uma onda numa corda, só que ela agora vai ser composta por um campo elétrico, que é um campo que vai fazer com que cargas negativas, cargas positivas ou negativas, no caso que a gente usa no dia a dia, a gente estabelece um campo elétrico em alguma região, utilizando, por exemplo, uma pilha, e aí a gente vai fazer uma força sobre cargas, os elétrons que vão se mover no circuito elétrico. Então, esse seria o campo elétrico. E um campo magnético, aquele campo do ímã da geladeira, lá que faz o ímã ser atraído pela geladeira. São dois campos de força importantes na física. Fato é que esses dois campos, eles vão aumentando e diminuindo a sua intensidade no tempo e se propagam como uma onda que a gente chama de onda eletromagnética, ou radiação eletromagnética. Essa onda, ela tem um comprimento, né, que é a distância entre dois máximos consecutivos na amplitude ali da força do campo elétrico, a gente vai chamar isso de comprimento de onda. E também tem uma outra grandeza, que a gente chama de frequência, né, que é o quanto essa estrutura de máximo e mínimo aqui, ó, quanto ela se repete no tempo. Então, quanto mais essa estrutura de máximo e mínimo, mais máximos e mínimos ao longo do tempo uma onda apresentar, eu falo que maior a frequência dela. Quanto menos máximos e mínimos ela atinge no tempo, eu falo que menor é a frequência. E aí essas grandezas vão estar relacionadas ao comprimento de onda, né? A frequência e o comprimento de onda estão relacionados. A luz que a gente enxerga é uma onda eletromagnética, com uma região de comprimento de onda muito específica. Bom, e aí o que o Planck pensou? Bom, para eu resolver esse problema aqui, o que a gente pensava lá antigamente era, qualquer energia que chegar, está sendo transportada pela onda eletromagnética aqui, qualquer energia que chegar dentro da cavidade, a cavidade absorve. Só que aí o Planck pega e fala o seguinte, não é qualquer valor de energia que vai ser absorvido. São somente alguns possíveis valores que são absorvidos. Mas quando eu estou com um possível valor que pode ser absorvido, a cavidade vai absorver ele todo. E depois vai emitir luz, depois que absorver essa energia. Então, o Planck, com essa ideia, ele consegue explicar aqui, ó, como que seria o espectro, né, de corpo negro. Isso já era obtido experimentalmente, mas ninguém conseguia prever uma conta para conseguir ter como resultado esse espectro. E vai falar para mim a intensidade em função do comprimento da onda eletromagnética emitida. Então, o que o Planck faz, ele fala, discretizou. Não é qualquer energia que vai ser absorvida, são só porções discretas da energia que chega no corpo negro. Com essa ideia, ele explica. Só que isso abriu um precedente. E abriu um precedente muito legal, que o Einstein, pouco tempo depois, ele vem e explica um outro efeito que, desde a descoberta das ondas de rádio, estava em aberto, que é o efeito fotoelétrico. Que era o seguinte, quando a gente joga luz numa placa metálica, existe a chance, dependendo do comprimento de onda ou da frequência dessa luz que a gente incide sobre a placa metálica, a gente consegue arrancar elétrons dessa placa metálica. Como é que o Einstein explicou esse efeito? Ele falou o seguinte, sob a luz do que o Planck falou, que as energias que o corpo negro recebe são discretas, são porções discretas, eu vou mais fundo. Eu vou falar que a onda eletromagnética que chega nessa placa metálica aqui,
ela transporta pequenos pacotes de energia, que eu vou chamar de quanta de luz, daí o termo quântico, que mais tarde a gente chama de fóton, e a energia associada à onda eletromagnética, ela não é proporcional à intensidade, ao brilho da fonte. Ela é proporcional à frequência com a qual a onda emite, brilha, oscila, perdão. Então, a energia que a onda transporta é proporcional à frequência de oscilação da onda, né? E aí o Einstein tem essa fórmula famosa, né? A energia é igual a uma constante, que se chama constante de Planck, que é um valor muito pequenininho, vezes a frequência de vibração. De quem? Frequência de vibração da onda eletromagnética. Beleza? Então, eu espero que até aqui a gente tenha conseguido explicar mais ou menos de onde que vem esse termo quântico. São esses dois trabalhos são primordiais aí na quântica, né? Mas aqui a gente está falando de duas palavras que são problemáticas, né, Will? Então, ao chegar até aqui, perceba que eu acabei de falar duas coisas, que se a gente for olhar aí pelas páginas de Instagram e do pessoal que reivindica que a mecânica quântica tem uma influência sobre o bem-estar da nossa mente, usa-se muita palavra energia e usa-se muita palavra vibração. Perceba que quando eu falei para vocês aqui de energia e vibração, eu estou especificando muito bem. Energia transportada por uma onda eletromagnética. Ponto. Vibração. Vibração associada à radiação eletromagnética, aquela onda. Quanto de máximos e mínimos ela repete no tempo. O quão rápido a onda oscila. Basicamente é isso. Agora, a palavra energia e as palavras, né, energia e frequência, elas têm cognatos. O que é isso? Elas são utilizadas, a mesma palavra, para designar coisas diferentes. São cognatos linguísticos. Né? Uma coisa que a gente pode ver um cognato de energia é quando a gente fala, por exemplo, essa pessoa que veio aqui, chegou aqui, pessoa energia boa, alta astral, pessoa legal. Essa energia é a mesma energia da onda eletromagnética? Não é. É um sentimento. Eu posso falar de energia para exprimir um sentimento sobre algo. E posso usar a palavra energia dentro da física. Porque eu uso a mesma palavra, não significa que eu posso tratar essa coisa como física. Né? Existem outros termos, por exemplo, trabalho. Existe essa grandeza na física, né, que se chama trabalho. Imagina se algum sociólogo vai estudar relações de trabalho da sociedade X, e aí ele importa todos os teoremas de trabalho que a gente tem na física para tentar fazer esse estudo dele. Vai dar muito errado. Vai dar muito ruim. E ninguém pensa que isso seja um caminho de se fazer. Só porque trabalho tem esse termo na física, não significa o trabalho enquanto concepção social do trabalho. Né? E aí o William, ele tinha um problemão também com a palavra vibração, né, William? Eu também tenho. Por exemplo, eu como um bom vascaíno, nos últimos anos, a única coisa que eu falo é meu time não tem vibração em campo. Mas significa que eu quero que meus jogadores ficam oscilando, vibrando? Calma, é só um sinônimo, é outra coisa, né, que a gente está falando. E aí, queria passar a bola para você ter uma problematização muito boa, né, William, sobre esse trem de frequência aí. Esse é um problema que nós temos na física, né, Gilberto? Nós temos o conceito que eu costumo chamar de conceito leigo, que é um conceito que vem do cotidiano, e o conceito técnico que nós temos. Né? Uhum. Sempre quando nós vamos dar aula, principalmente de Física 1, né, que nós introduzimos o conceito de energia, né, justamente os alunos vêm com esse conceito. Hoje eu estou com energia para fazer isso. Né? Hoje eu estou animado, tenho ânimo, tenho energia, dormi bem e tudo. Mas a física, às vezes, ela é um pouquinho decepcionante quando nós tratamos do conceito técnico de energia. Né? O conceito de energia na física é simplesmente um conceito escalar associado ao estado de um ou mais corpos. É vago. Tem uma definição muito específica, né, cara? Exatamente, é vago. Muito fechada. Porque se não for vago, você cai em alguma particularidade. Você tem energia relacionada ao movimento? Você tem. Você tem, que é a energia cinética. Nós temos energia associada à diferença de temperatura? Temos. Energia térmica. Nós temos energia associada à interação entre corpos, um ou mais corpos?
Temos energia potencial, né? Temos energia elétrica associada às cargas e por aí vai. Esse conceito de energia, ele está sempre relacionado a uma particularidade, né? Nas formas que a energia se apresenta, certo? Uhum. E o que me chama muita atenção aí, Gilberto, tem a questão da frequência, né? É, Vibração, mas o que a gente precisa observar é o seguinte, que essa equação de E igual a HNI, né, que nós falamos, ela fala de uma unidade mínima, né, que é o fóton, né, o quantum a partícula, né, e ela isso. tem aí, além dos termos de energia e frequência, nós temos aí uma constante de proporcionalidade. Essa constante, ela está até definida, nós não colocamos aí, mas ela está definida naquele termo de um dicionário, entre aspas, que você colocou, que ela tem uma ordem de grandeza de 10 a menos 34, 10 a tá? menos O que 34. significa isso? Que essa equação, isso significa que Deixa eu ver. ela é utilizada para objetos, né, para fenômenos que acontecem em uma escala muito pequena, né, Uhum. algo microscópico, Não, nanoscópico, muito pequena. é. O que isso significa para nós aqui? O que nós podemos tirar de conclusão disso? Que essa equação muito famosa, né, os efeitos, né, da relação de energia com modos vibracionais e etc., ele é extremamente pequeno. No mundo macroscópico que nós vivemos, Uhum. praticamente não tem efeito dessas coisas. Uhum. Tá? Então, muitas vezes nós vemos aí, olha, Einstein falou que tudo é energia e ela é igual à vibração, proporcional à vibração. Aí cai no mesmo, na mesma característica da pseudociência, né? Tirar de Utiliza contexto. conceitos, exatamente, utiliza conceitos físicos para um contexto extremamente específico para levar para algo que eles querem nos vender ou então se beneficiar, né? Uhum. Qual é o objetivo escuso que eles têm para nos Isso. mostrar. Então a gente tem que tomar cuidado. Essa equação ela é verdadeira, ela é muito fundamentada, já foi comprovado cientificamente por experimentação, pelo método científico que ela sim é verdade, né? Mas o que Mas nós ela está falando de uma precisamos coisa muito específica. exatamente entender Onda eletromagnética. os conceitos e os limites, que é isso que nós queremos passar, né? Isso. É. E porque até é uma visão muito estranha, né? O pessoal, quando eu vejo assim essas páginas que se dedicam a falar de bem-estar quântico, etc. e tal, eu não sou psicólogo, mas eu acho que os psicólogos eles teriam uma problematização com essas páginas, tá? Mas a minha problematização é outra. Quando eu chego lá na descrição, o pessoal fala tudo é energia, tudo é vibração. A mecânica quântica fala isso. A mecânica quântica não fala isso, não. A mecânica quântica, ela fala outras coisas. Por exemplo, acabamos de ver aqui duas coisas. Ela fala, por exemplo, que a energia associada a uma onda eletromagnética, ela está em pacotes indivisíveis, chamado quantas ou fótons, que tem uma frequência bem específica. Ela fala que um corpo não pode absorver qualquer valor de energia, são valores discretos. Ela vai falando essas coisas. A mecânica quântica não fala que tudo é energia e nem que tudo é vibração. Tá? Aí um pessoal pode argumentar também, mas o nosso corpo, as moléculas, eu vi isso em páginas aí, as moléculas do nosso corpo estão em vibração o tempo todo. Então, isso já mostra que esse é um fenômeno quântico. Não, a gente vai falar mais um pouco aqui na sequência sobre qualquer outra característica de fenômenos quânticos. Não é só a discretização de energia, tem mais características. A discretização ela é forte, que foi as primeiras coisas que nós vimos, e essa discretização da energia de uma onda eletromagnética ela vai ter uma consequência muito legal, que a gente vai chegar ali na frente. Tá? Mas só para falar para o pessoal que essa vibração. Bom, é lógico, as moléculas do nosso corpo estão em vibração, porque o nosso corpo tem uma certa temperatura diferente de zero, Kelvin. Então, temperatura está associada ao grau de agitação das moléculas. Então, se as moléculas do nosso corpo elas estão a uma temperatura fixa que o corpo humano produz, né? Então elas vão estar numa vibração associada a essa energia térmica, que é o que vai falar que o nosso corpo vai ter uma certa temperatura. Temperatura nada mais é do que a agitação das moléculas que compõem o meio.
Então, se o nosso corpo tem uma certa temperatura diferente de 0 Kelvin, significa que vai estar em vibração mesmo essas moléculas, porque a gente tem uma temperatura associada, diferente de 0. Tá? Então, não tem nada a ver com essa frequência da onda eletromagnética, a frequência de vibração das moléculas do nosso corpo, por exemplo. Não vai ter nada a ver. Bom, e aí, Willa, tem um outro experimento aqui que me chama muita atenção, uma outra predição da teoria quântica, ainda no âmbito da discretização de energia, que é principalmente o modelo quântico do átomo de Bohr, que ele fala o seguinte: vamos supor um átomo, né, para quem não tem muita familiaridade com essa palavra, o átomo ele é uma estrutura mínima, compositora da matéria. Tudo que a gente vê é composto de átomos. Esses átomos vão se ligando e formando moléculas. Essas moléculas se ligam e formam complexos moleculares, compostos, e aí por aí vai. Então, os átomos são tijolinhos da matéria que nós conseguimos observar. E aí, com o advento aí da teoria quântica, essas ideias que vão evoluindo na física, a gente chega, o Bohr, né, graças ao Bohr, essa contribuição maior, ele postula que o elétron, né, porque aí o átomo vai ser composto por um núcleo, que tem prótons e nêutrons, e elétrons em volta desse núcleo, né? Os elétrons vão estar lá em volta desse núcleo. Mas o Bohr chega e fala, os elétrons em volta do núcleo do átomo, eles não podem ter qualquer valor de energia associados a ele. São valores discretos, que ele chama de níveis de energia. Aqui eu estou representando um átomo fictício que tem só 2 valores de energia associados ao elétron. O elétron pode estar nesse nível de energia E1, que eu chamo de nível 1, ou estado fundamental, e o nível de energia 2, que eu chamo de nível 2 de energia, ou estado excitado. Tá? E se eu quiser, então, segundo, né, essa concepção moderna que a gente tem, para eu fazer com que o elétron ele deixe de ter um valor de energia E1 e passe a ter um outro valor de energia superior a E1, eu não consigo fazer com que ele tenha qualquer valor de energia maior do que E1. Ele só vai ter um valor de energia muito específico acima de E1, que é o E2. Para eu fazer com que o meu elétron tenha uma energia correspondente ao segundo nível de energia, eu tenho que fornecer energia para ele tem que absorver essa energia, né? Eu tenho que dar energia para ele, seja por uma corrente elétrica, seja por jogando luz no átomo, ele vai absorver uma energia, e aí, se a energia que eu fornecer para ele for exatamente igual à diferença de energia entre E2 menos E1, pronto, o meu elétron agora ele passa a estar com uma energia E2. Se eu jogar um valor de energia que não é igual a E2, o meu elétron nem vai absorver e não vai para lugar nenhum. Tá? Porque ele não assume esse valor de energia, não existe um valor de energia que não seja E2 para ele assumir. Esse fenômeno a gente vai chamar de absorção. Quando o elétron está num nível de energia baixa, recebe energia, vai para um nível de energia superior. Agora, uma vez ali no nível superior de energia, no E2, esse elétron, devido a várias interações que acontecem aí, ele tende a retornar para o nível de energia mais baixo muito rápido, um intervalo de tempo muito curto. Só que para ele retornar para o nível de energia 1, por exemplo, ele teria que emitir um fóton. Ou seja, ele emite uma partícula de radiação eletromagnética. Tá? E aí ele perde energia e volta para o nível fundamental de energia dele. Esse fóton que ele vai emitir, a energia desse fóton, ela vai ser exatamente igual à energia correspondente à diferença aqui dos 2 níveis. Tá? E aí que é um negócio engraçado. Essa energia, essa diferença de energia dos 2 níveis, como o átomo emitiu um fóton, ele vai emitir um fóton que tem uma frequência de vibração que é proporcional à diferença de energia dos 2 níveis. Conservação de energia. Conservação de energia. Esse fenômeno que ele emite, ele sobe para um nível mais excitado e emite espontaneamente, a gente vai chamar de emissão espontânea. Esse processo de mudança de níveis de energia, nós chamamos de salto quântico. Por que salto quântico? Por que esse nome? Porque o elétron ele não vai caminhando, passando por vários valores de energia até chegar em E2.
ele vai de E1 para E2 direto, que são as energias permitidas para ele ter esse estado de energia. São só esses estados permitidos. Diferente se a gente soltar um lápis. Quando a gente solta um lápis a uma certa altura da superfície de uma mesa, esse lápis, quando ele está numa região mais alta, eu vou associar um valor de energia potencial gravitacional para ele. Quando eu solto ele vai percorrendo e vai passando por vários valores de energia potencial até chegar no tampo da mesa, que ele vai ter energia potencial zero. Ele vai continuamente decrescendo a energia potencial dele. Ou quando eu jogo ele para cima, ele vai continuamente crescendo. Aqui não tem nada contínuo, é tudo discreto, vai de um para o outro, por isso que a gente vai chamar de salto. Aí, eu tenho uma problematização aqui, e pessoal, porque eu vejo muito umas páginas aí falando assim, promova um salto quântico de consciência. Se você está deprimido, é porque você tem que pensar na frequência certa do universo, porque aí você vai receber energia do universo e vai promover um salto quântico de consciência. De novo, outro conceito, totalmente fora do contexto. Tá? Porque esse salto quântico, ele está falando da energia de elétrons nos átomos. E não se tem evidência científica de que transições eletrônicas elas influenciam no nosso pensamento. Pelo contrário, se tem evidências de que não influenciam. Tá? Esse fenômeno de salto quântico não influenciaria em nada no nosso pensamento. Tá certo? Essas são as evidências científicas. Então, pelo menos esse fenômeno de transição eletrônica para níveis de energia tem a ver com o nosso pensamento. E aí eu acho que gera um problema muito forte, pessoal da psicologia e da psiquiatria. Eu, como sou uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, eu fico muito chateado, irritado, quando eu vejo alguém tratando esse problema de ansiedade e depressão como se fosse só uma questão da pessoa aprender a pensar direito. Você tem ansiedade porque você não sabe pensar e vibrar na frequência do universo. Porque só você pensar na frequência do universo, você vai promover uma transição eletrônica, um salto quântico de pensamento. E isso é problemático. Você tira do contexto da física, você tira do contexto da psicologia, da psiquiatria, e acaba criando uma coisa maluca que, de fato, não ajuda a pessoa a superar o problema que ela tem. Né? Então, esse seria uma outra problematização aí. Tem mais alguma problematização aqui, William? Não. Pode seguir. Do salto quântico, não, né? Não, o que a gente precisa tomar cuidado é justamente isso, né? É uma quantidade, então a gente tem que tomar cuidado, e é bom frisar isso, né? A utilização do termo, né? Às vezes nós temos um abuso de algumas pessoas devido à falta de formação do outro, né? Quantum é quantidade, então salto quântico, né? Nada mais é do que uma quantidade, né? Que devido à conservação de energia, ela absorve energia, ela vai para um nível com a sua energia correspondente, né? Isso. Aí nós podemos ver transformações de energia, né? Energia luminosa, eletrônica e entre outras coisas, mas a energia é conservada, a energia total do processo. Né? Pode seguir. Bom, pessoal, só que aí nós vamos entrando num outro tópico que o pessoal gosta muito. Se as pessoas não falam que, quando não se fala que a mecânica quântica diz que tudo é energia e vibração, se fala que a mecânica quântica diz que tudo é onda. De onde que vem esse tudo é onda, que tenta se atribuir à mecânica quântica? Muito possivelmente, vem das implicações, principalmente do trabalho de Einstein, que eu mostrei aqui mais cedo. O trabalho de Einstein, ele falou assim, olha, a radiação eletromagnética, eu vou pensar nela como composta por pacotes indivisíveis de energia. Só que quando ele faz isso, ele está falando que uma onda, que eu tinha falado para vocês, né, radiação é uma onda. E essa era a visão mesmo, né, a visão da física clássica, a forma como a gente se comunica aqui por Wi-Fi, etc. e tal, a gente está tratando a radiação como onda. Né? E aí o Einstein coloca esse problema, que, agora
tem um comportamento de partícula ali. E é esse comportamento de partícula que faz arrancar elétron de uma placa metálica, uma colisão mesmo. E aí vem, logo na sequência, o Louis de Broglie, que fala o seguinte, não, então, se a radiação ela tem um comportamento de partícula, quando ela colide, quando ela arranca elétrons de uma placa de metal, então se eu pegar uma partícula, por exemplo, um elétron, ele vai ter comportamento de onda. Só que o Louis de Broglie não fala que tipo de onda é essa. Porque quando a gente fala de onda, é bom especificar. Eu estou falando de uma onda sonora, eu estou falando de uma onda eletromagnética, eu estou falando de uma onda na água, eu estou falando de uma onda numa corda. Enfim, tem que especificar. Louis de Broglie fala, tenta até falar, mas não fala muito bem que onda é essa. Mas o fato é que ele coloca uma teoria ali, importantíssima, que as partículas teriam comportamento de onda. De fato, a gente observa que as partículas têm comportamento ondulatório. E eu vou chegar nisso agora mesmo. Só antes da gente chegar, vamos entender, então, qual que é a quebra, qual que é o paradoxo, aparente paradoxo, que está sendo colocado ali quando o Einstein fala de partícula. Né? Trata a radiação como partícula. Vamos imaginar, então, o que vai acontecer se eu pegar um anteparo, um dispositivo aqui que eu vou chamar de fenda dupla, né, que é uma placa que tem duas regiões possíveis aqui, dois buraquinhos, tá? E aí eu vou disparar uma série de partículas. Tá? Essas balas aqui que o Ramboso está disparando, por exemplo. Quando eu observar se essa parede estiver colocada lá longe da fenda dupla, a gente vai ver que as partículas aqui, as balas que o Ramboso mandou, ela vai estar marcando duas regiões bem específicas da parede só, né? Porque ou a bala passa numa fenda, ou a bala passa na outra fenda. Então é isso que eu espero. Se eu jogar uma pedra numa fenda dupla, se eu jogar uma bala mesmo, né? Eu vou esperar isso. Mas e se eu jogar uma onda numa fenda dupla? Coisa que foi feito já no século XIX, XVIII, se eu não me engano, o experimento de Young, né? Ele joga uma onda de luz numa fenda dupla, por exemplo. Bom, se a gente jogar uma onda de luz numa fenda dupla, o que a gente vai observar lá longe da nossa fenda dupla é que depois que a luz é transmitida pela fenda dupla, nós vamos ver regiões onde a intensidade da luz é zero, e regiões onde ela é muito brilhante, e regiões onde ela é pouco brilhante. Esse padrão, brilhante, escuro, ou claro, escuro, a gente vai chamar esse padrão de padrão de interferência. Tá? Onde a intensidade, o brilho da luz, ele vai sendo modulado. E como é que a gente entende isso? A gente pode pensar que por cada fenda passa uma onda. Uma onda inicialmente é dividida em duas ondas, uma em cada fenda, e essas ondas vão irradiando até lá no plano que eu estou observando. Tá? Acontece que, vamos supor que a onda laranja vem da fenda mais acima aqui, né? E a onda azulzinha vem da fenda mais embaixo. Se em alguma região aqui do meu anteparo, que eu estou observando, você chega a duas ondulações máximas, né? Imagina onda numa corda mesmo. Parede, segura com a mão aqui, e vai balançando a corda, vai fazendo ondinhas. Bom, pessoal, então, igual eu estava falando antes, continuando aqui essa questão do precedente aberto pelo Einstein, quando ele fala que a radiação eletromagnética é composta por partículas, ele está abrindo um certo paradoxo aí, que é o seguinte, porque se a gente jogasse partícula, né, numa estrutura composta por duas fendas, o que a gente esperava observar numa tela distante de observação é que somente as regiões correspondentes a cada uma das fendas ia ser atingidas por essa partícula. Ao passo que quando se jogou luz numa fenda dupla, a gente viu um padrão de claro e escuro, de brilhante e escuro, na intensidade da luz quando observada numa tela muito distante das duas fendas. Como é que a gente explicava isso? A gente pensava nessas ondulações, né? Como se a gente estivesse pensando em ondas numa corda, presa numa extremidade, aí a gente chacoalha, vai formar aqueles morrinhos assim de máximo e mínimo da onda,
Então, se em determinada região do anteparo, uma onda alaranjada, né, que eu estou representando aqui por laranja, que veio da fenda de cima, ela se encontra com uma onda azul que veio da fenda de baixo, de tal maneira que o máximo de uma da laranja coincida naquela região do anteparo com o máximo da onda que veio da fenda de baixo, eu vou ter uma região de interferência construtiva. Essas amplitudes, né, os morrinhos, as amplitudes da onda, elas vão se somar as duas. E aí, se somando, vai dar uma coisa um pouco mais intensa do que cada uma individualmente, e a gente vai ver uma região de claro. Ao passo que se chega numa região do anteparo, uma onda que vem da fenda de cima, nessa região do anteparo chega um mínimo dessa onda, ou seja, um morrinho para baixo, um vale dessa onda, junto com o máximo da onda que vem da fenda de baixo, na soma, como uma é igual a menos a outra, a soma dá zero dessa intensidade. Então é o que a gente vai chamar de interferência destrutiva. Isso é o que a gente espera obter se a gente joga uma onda numa fenda dupla. Ao passo de que se a gente joga partícula, a gente esperaria obter isso. Mas segundo Louis de Broglie, as partículas poderiam ter um comportamento de onda. Então, será que as partículas sofrem interferência? A resposta é sim. Tem um experimento, né, que a gente pode fazer, então, ao invés de pedir para o Ramposo ficar disparando bala lá, que é uma entidade clássica, a gente já sabe o que espera quando jogar uma bala ou uma pedra por uma fenda dupla. Mas e se a gente tiver um dispositivo que pega os elétrons e joga um a um os elétrons numa fenda dupla? Tá? Esse experimento foi feito no final dos anos 80, mas já ali no início dos anos 60, mais ou menos, conseguiram fazer com um feixe com muito elétrons e viram que ele sofre um fenômeno chamado de difração, que também é típico de onda. Mas aqui, vamos pensar na fenda dupla, que é mais simples, e vamos tentar entender o comportamento dos elétrons. Se a gente joga os elétrons um a um por uma fenda dupla, acontece que na tela de detecção colocada distante, a gente vai ver um padrão de claro e escuro também nessa tela de detecção, ou seja, os meus elétrons, de fato, como previa Louis de Broglie, eles sofrem também interferência, então eles também têm um comportamento ondulatório. Mas a gente sabe que os elétrons são partículas, a gente mede colisão deles, eles têm um comportamento de partícula. Mas quando eu passo eles numa fenda dupla, eles vão sofrer interferência, né? Só que esse padrão de interferência, como a gente está jogando os elétrons um a um, em cada região da minha tela de detecção, os elétrons vão batendo nessas regiões. E aí, com o tempo, né, que vai passando, quanto mais elétrons eu jogar, mais bem definida vai ficar a minha imagem. Então, eu trago aqui um experimento de 89, né, foi publicado aí no American Journal of Physics, que foi um experimento feito pelo Akira Tonomura e colaboradores aí, onde eles tinham uma tecnologia já para jogar os elétrons um a um por uma fenda dupla e detectar eles numa tela de detecção, uma câmera. Percebam que essas imagens de A para D, o que está acontecendo é que eles estão aumentando o tempo do experimento. Tá? Então, quando você está num tempo muito curto de experimento, somente poucos elétrons foram jogados pelas fendas duplas, você vai ver somente alguns pontinhos acumulando aqui em algumas regiões. Notem, pontinhos. Então, significa que esse negócio é uma partícula que bateu em alguma região. Só que essas partículas, à medida que o tempo vai passando, eu vou vendo que essas partículas têm regiões que é menos provável delas baterem. Tá? E aí, só uma visualização, então, idealista desse experimento, o que a gente veria é o seguinte, uma região com uma probabilidade, muitas partículas agrupadas que chegam nessa região, tem uma região que nenhuma partícula quase chega nela, outra região com muita partícula, e assim a gente vai vendo uma interferência nessas contagens de partículas. A gente vê que, essa partícula está sofrendo interferência. Mas como é que a gente vai interpretar esse resultado? O que a gente está observando aqui? Como a gente está vendo o número de partículas que chegam em determinada região, dentro do total de partículas que foi disparado, a gente está tendo uma probabilidade. A gente está medindo uma probabilidade. Então, essas regiões aqui, que eu tenho um agrupamento de partículas, eu falo que são regiões de máximo de interferência, mas eu vou interpretar como uma região de máxima probabilidade de encontrar um elétron. Ao passo que essas regiões que eu vejo quase nenhuma partícula, eu vou falar que são regiões de probabilidade nula
de se encontrar o meu elétron, tá? E aí, isso é uma coisa interessante, porque, então a mecânica quântica fala que tudo é onda? Bom, a mecânica quântica fala que as partículas, elas têm um comportamento ondulatório, mas a pergunta válida é, que onda é essa? Que essas partículas têm essa... Que onda é essa, né, que interfere, que me faz observar esse efeito aqui? Bom, essa onda hoje, e aí por isso que é importante, a gente não pode também pegar de Broglie, que foi lá em 1916, 1900 e pouco, começo do século XX, no começo da teoria, as primeiras concepções sobre esses efeitos, e achar que eu vou interpretar aquilo de forma engessada, de forma ortodoxa. Até porque a ciência evolui na compreensão do que é essa onda. Tá? Então, hoje, o que nós sabemos é que o mais correto não é falar, talvez, que a partícula tem um comportamento ondulatório. Seria falar que as propriedades físicas da partícula têm um comportamento ondulatório, e não a partícula em si. Poxa, Beto, propriedade física? Como assim? Quer ver? Vamos voltar aqui. Uma propriedade física da partícula, vocês concordam comigo que a posição da partícula é uma propriedade física dela. Ela tem um certo valor que eu posso atribuir a essa propriedade física. Então, o que acontece é que a posição da partícula, por exemplo, qual a posição que a partícula vai ter na tela de detecção? Essa propriedade física, posição da partícula, ela se comporta como onda. Então, a posição da partícula aqui no plano das fendas, ela se comporta como onda. Essa propriedade, a posição da partícula no plano das fendas. E esse comportamento ondulatório da partícula aqui no plano das fendas, ela vai sofrer uma interferência, assim como uma onda, porque ela se comporta como onda, e vai fazer com que os resultados que eu posso obter lá no plano da minha detecção, para a posição que a partícula vai assumir lá, esses resultados, eles sejam probabilísticos, mas eles casem com as regiões de máximo e mínimo da onda, associada à propriedade da partícula, que eu consigo até modelar ela matematicamente. Tá? Então, pode parecer confuso, mas grosso modo é o seguinte. A teoria quântica, enquanto teoria matemática, ali no papel, ela me dá uma ferramenta que chama função de onda. Essa função de onda, como é que eu posso tratar um experimento? Como é que eu posso prever o resultado de um experimento de mecânica quântica? Calculo a função de onda, que é uma função de onda que vai estar representando os valores das propriedades de uma partícula. Faço uma evolução dessa função de onda, assim como eu evoluiria uma onda, trato tudo como onda, e no final, eu pego essa entidade, no final do meu experimento, eu pego essa função de onda, faço uma conta em cima dela, a gente chama módulo quadrado, vou entrar em detalhe aqui, mas o fato é que essa conta que eu faço no final, o módulo quadrado, ela me permite obter as probabilidades associadas aos valores que as propriedades físicas da partícula podem obter. Por exemplo, quais são as probabilidades de encontrar o elétron em determinada posição na tela de detecção? É só isso que a função de onda me dá. Agora, e, na verdade, essas probabilidades associadas aí à função de onda, elas são a única coisa, né, que a mecânica quântica me permite prever. Por exemplo, eu não consigo prever de antemão aonde que um elétron vai bater na tela de detecção antes de eu jogar ele lá nas duas fendas. Eu só consigo verificar aonde ele bateu, mas eu consigo prever quais são as regiões de maior probabilidade. Assim como, por exemplo, eu consigo prever quais são as regiões de maior probabilidade de eu encontrar um elétron que está em torno, que está ali em volta do núcleo atômico. Por exemplo, essas regiões são chamadas de orbitais eletrônicos, orbitais atômicos, né? E aqui nós temos dois desses orbitais atômicos aí. Um primeiro orbital atômico, né, que seria uma região que é uma esfera em torno do núcleo, e o outro que tem essa forma de altera aqui em torno do núcleo. Então, o que significa? Se eu andar aqui nessa região aqui que eu estou passando o mouse, a probabilidade de encontrar um elétron é zero. Se eu vier para cima aqui do alter, a probabilidade já é diferente de zero. Se eu vier aqui para o centro, é zero. Se eu for andando, essa probabilidade vai mudando, diferente de zero.
Então, o negócio, pessoal, a mensagem que eu queria passar aqui é que quando se fala que a mecânica quântica diz que tudo é onda, nós temos vários problemas. Primeiro, essa onda, ela é uma onda que não está associada a partículas, está associada às propriedades físicas. E mais do que isso, todas as teorias que tentam, e aí isso pode ser estranho, mas todas as teorias que tentam tratar essa onda como tendo uma realidade física, ou seja, essa onda das propriedades da partícula existe na natureza, fundamentalmente. Então, eu atribuo uma realidade para essa onda. Todas as teorias que tentam fazer isso, elas caem em problemas de interpretação, e mais do que problemas de interpretação, elas não sobrevivem e não conseguem explicar alguns resultados experimentais. Um deles é o emaranhamento, e tem até um vídeo no canal que eu apresentei aqui, de uma forma lúdica que eu tentei, falar sobre emaranhamento. Tá? Então, teorias que atribuem realidade objetiva, existe essa onda, elas não conseguem explicar, você chega em contradições, mesmo teóricas, que você verifica experimentalmente essas contradições. Tá? Então, qual que seria o mais certo? Qual que é a interpretação que a gente tem hoje na mecânica quântica? Essa onda que a gente fala da mecânica quântica, ela não passa de só e somente só uma ferramenta matemática que me permite prever as probabilidades de se encontrar determinada propriedade da partícula com um determinado valor. Tá? Então, a mecânica quântica seria isso, essa teoria que me permite prever só probabilidades. E essas probabilidades eu obtenho a partir de uma função de onda. Não que essa função de onda exista de fato. Então, só para a gente problematizar de novo aqui, né, William? Tem um problema muito sério quando o pessoal fala assim, o pensamento, ele pode, nosso pensamento é onda, a gente é onda, tudo é onda. É um problema, segundo a mecânica quântica. É um problema sério, né? Porque a mecânica quântica não fala. Quer dizer, ela fala que tem um comportamento ondulatório, mas essa onda nem realidade objetiva tem. Ou seja, não tem uma coisa que emite onda quântica. Não tem uma coisa que recebe onda quântica. Não é igual uma onda eletromagnética de rádio, por exemplo, que eu tenho uma antena que essa onda, a amplitude dela vai fazer chacoalhar os elétrons na antena e eu consigo perceber essa onda eletromagnética. Agora, essa onda quântica de probabilidade, eu não consigo perceber uma alteração que ela causa no meio, porque ela não tem uma realidade física, tá certo? Ela é uma alegoria matemática, tá? E aí o pessoal usa muito essa definição, que perceba, ela nem tem realidade objetiva física, né, dentro da teoria física, e aí tentam atribuir ela como se ela tivesse uma realidade, sendo que cientificamente se prova que teorias que tentam dar realidade para essa onda fracassam em explicar alguns experimentos. Ou seja, cientificamente a gente consegue até refutar a existência dessa onda como uma onda real. Ela é uma onda alegoria matemática, para me permitir calcular algumas coisas. É um ferramental, né, Gilberto? É um ferramental. É um uma ferramental ferramenta. matemático que se utiliza para tentar explicar alguma coisa, né? Então, Exato. nem tudo, né? Nem tudo. E isso não é exclusivo dessa área, né? Por exemplo, uma analogia muito mais simples que todo mundo já fez, né? É o operador raiz quadrada, né? O que é a raiz quadrada sem aplicação? Não é verdade? Não faz sentido. Você sempre vai fazer uma raiz quadrada de algo. Você sempre vai precisar aplicar aquilo. Então, a ferramenta que você utiliza, né, para ter o significado depois, etc. A própria raiz em si não faz sentido você falar nela, né, por si. Mas a partir da aplicação, sim. O pessoal que já estudou física e já avançou aí no curso de física, ou que ainda vai estudar, tem uma coisa que a gente está comentando essa semana, ele tem uma área de estudo que chama mecânica estatística, tem uma grandeza muito análoga, cumpre um papel análogo aí da função de onda, dentro das suas
proporcionalidades, usos e interpretações, mas tem uma grandeza na mecânica estatística que se chama função de partição, que é uma coisa matemática, um objeto matemático, que a partir de várias contas que eu faço em cima desse objeto, que eu calculo, função de partição, eu obtenho previsões sobre as propriedades físicas de um sistema termodinâmico, por exemplo. Não existe a função de partição na natureza, eu não meço função de partição. Eu descrevo matematicamente, eu meço previsões das contas que eu faço com função de partição. Tá? Então, não é uma exclusividade da física quântica ter essas ferramentas matemáticas que só têm significado enquanto ferramentas matemáticas. Bom, pessoal, mas aí a pessoa pode ser teimosa demais e falar assim, não, eu acredito que essa onda existe, esses experimentos têm furo, e de fato tem os loopholes que a gente discute dentro da luz do conhecimento científico, esses loopholes são discutidos, foram tirados vários com a evolução tecnológica, e os experimentos continuam refutando essas teorias de realidade da onda, mas a pessoa pode ser teimosa, que não seria uma boa postura científica. Porém, vamos pensar então. Então vamos supor que essa onda existe mesmo. Eu posso afirmar que eu, Gilberto, com 100 e lá vai pedrada aquilo, sou uma onda, tem comportamento ondulatório? Bom, tem um artigo aqui de 2011 que o pessoal tenta fazer interferência com algumas moléculas orgânicas muito grandes. O que eu quero dizer com isso? São moléculas compostas por muitos átomos. Né? Muitos assim. É um número que ainda é bem menor do que a quantidade de átomo que tem no meu cérebro, que tem numa célula de neurônio, que tem no meu corpo. Mas são muitos átomos. Observe os resultados. Quando o pessoal pega uma molécula de 356 átomos, perceba que essa interferência nas contagens, igual eu mostrei lá dos elétrons, ela está indo aqui, o mínimo de contagem, ele vai por volta de 290 e pouco, e o máximo vai por volta de 390 e pouco. Ou seja, é uma diferença muito pequena de contagens para eu pronunciar que está havendo uma interferência ali. O efeito da interferência já está desaparecendo, quando eu junto 356 átomos. Mas aí o pessoal pega e fala, com 202 átomos, uma molécula de 202 átomos, porfirina, umas caudas aqui. Bom, você vê que o efeito de interferência já é maior, né? Você vê que você vai lá de 100 e pouco para a mínima contagem, para 300 e pouco para a máxima contagem. Já vê um pronunciamento melhor ali da interferência. 202 átomos. Mas ainda assim, fica ali, metade, né? Contagem máxima e mínima. A gente fala que tem uma visibilidade baixa. Agora, se a gente pega uma molécula de 430 átomos, você vê que quase não tem diferença de contagens naquele experimento de interferência para região de mínima probabilidade para de máxima probabilidade. Se eu pegasse aqui uma molécula de 700 átomos, 800 átomos, se eu fosse pegando corpos que vão tendo, sei lá, 1000 átomos, eu já não vou ver mais interferência. Aí, essas entidades, então, qual que é a conclusão? Quanto mais átomos ligados, quanto mais átomos interagindo com o ambiente, quanto maior é o meu sistema, quando eu estou saindo do microscópio e indo para o macroscópio, esse efeito de interferência, esses efeitos de quântica, eles vão desaparecendo. Portanto, seria muito ingênuo pensar que nós, corpos macroscópicos como nós somos, tenha algum efeito quântico que explique o funcionamento dos nossos corpos, da nossa mente. Existe até uma tentativa que eu trago aqui para vocês, de que eu pesquisei um pessoal, um matemático Penrose e o Hameroff, que era anestesiologista. Eles pensam o seguinte, tem microtúbulos, eles descobrem lá a existência de microtúbulos nos nossos neurônios. Esses microtúbulos eles teriam 25 nanômetros de tamanho, ou seja, 25 metros dividido por 1 bilhão. Então são estruturas bem pequenas. E eles falam o seguinte, por serem estruturas pequenas, e estão lá no neurônio, então essas estruturas, elas suportam o efeito quântico, porque são estruturas muito pequenas. Deve ter pouco átomo compondo essas estruturas. E mais do que isso, eles vão mais fundo. Eles falam, e essas estruturas, elas têm uma propriedade cognitiva. Só que a segunda hipótese, a sociedade, a comunidade da biologia, da neurociência,
sabe muito bem que esses microtúbulos só têm propriedades estruturantes, ela só no esqueleto da célula. Então, ela não, e transporte. Então, ela não tem nenhuma transporte de nutrientes, tá? Ela não tem nenhuma função cognitiva, ela não ajuda em nada a formular o pensamento, só a manter a estrutura da célula existindo, coesa, tá? E outra coisa é que aí em 2000 mesmo, o pessoal já descobriu que, devido às interações, como eu falei, né, o nosso corpo está a uma certa temperatura, que é considerada alta, tá? Bom, é bem maior do que 0 Kelvin. Então, o nosso corpo, essa temperatura vai fazer esses microtúbulos e as células vibrarem. Devido a essas vibrações, interações com o ambiente do nosso cérebro, com o sangue, com tudo que tem, há várias interações, qualquer tentativa de associar um caráter quântico para esses microtúbulos, ela é fracassada, porque essas interações fazem com que o caráter quântico dessas estruturas se perca, num intervalo de tempo muito curto que a gente estiver analisando. E aí, esse é um problema também, que pô, a gente pensa, os microtúbulos, então, não vão ter efeito quântico por causa dessas interações. Esse também é um problema para a gente construir computador quântico. Porque se a gente só precisasse de estrutura pequena, e ok, a temperatura ambiente, a coisa ainda vai exibir comportamento quântico, o computador quântico já estava na mesa da nossa casa aqui hoje, né? Muito provavelmente. Então, você tem que, é um dos problemas, né, de tecnologia e que a natureza, uma das limitações que a natureza nos impõe. Fato é, então, pessoal, para ir fechando aqui, com esse último experimento. Cientificamente, a gente observa que os efeitos quânticos, eles desaparecem quando eu tenho um sistema que interage com muitos átomos. Quando o sistema interage com o ambiente com a temperatura muito alta, eles desaparecem. Outra coisa, essa onda quântica, ela nem uma realidade física tem, para a gente querer associar comportamentos humanos a essa onda. Terceira coisa, essa onda é criada dentro de um contexto específico, como ferramenta matemática, para explicar fenômenos específicos, e, portanto, seria um erro, como o William disse lá no começo, eu pegar essa teoria, esses termos, e tentar explicar uma coisa totalmente fora do contexto do que ele foi criado. Ele não cumpre esse propósito. Seria tão errado quanto eu pegar uma teoria da sociologia e tentar explicar um fenômeno físico. Fazer o inverso do que eu tinha falado antes. Pega uma teoria sobre a descrição dos métodos de trabalho de sociedade X e tenta aplicar esses conceitos para explicar trabalho na física, na termodinâmica. Não vai em lugar nenhum. Não é correto fazer isso, é um absurdo. E é isso, então, para fechar. O recado final que eu queria dar é esse. Quando a gente for falar dessas teorias, pessoal que, porventura, achava que essas ondas da mecânica quântica, elas explicam tudo, tem que tomar cuidado, porque esse efeito ele até desaparece quando você tem interação de muitos átomos. Os efeitos quânticos no mundo macroscópico, eles são ínfimos, né? E Então não faz desaparece. sentido. Não Exatamente. faz sentido você pensar. Outra coisa, o pensamento, a consciência, ainda é um debate muito forte na área na filosofia, eu esqueci a área de estudo do cérebro. Psicanálise, psiquiatria, Não, a do neurologia. neurologia. Essas coisas ainda são debates. Mas a sociedade, pelo que eu estava vendo, tende mais a acreditar que essa consciência, ela não pode ser tratada como física, porque você não consegue definir coisas univocamente. Consciência depende muito mais do subjetivo. E aí é isso. Coisas subjetivas são não falseáveis, como o Willard fala. Não podem ser Coisas explicadas. subjetivas, você não consegue falsear, você não consegue fazer um experimento. Então, é um erro você pensar que a física ela vai conseguir dar conta de explicar esse tipo de objetos
tá? Gilberto, só sem querer te interromper, Uhum. mas já interrompendo, eu vou ter que me despedir porque eu tenho alguns alunos me esperando daqui a pouquinho, né? Tá. Eu quero agradecer a presença de todo mundo Valeu, e Will. é um tema extremamente importante para que a gente possa discutir. Vocês podem deixar perguntas que eu respondo depois no Isso. chat. O Gilberto vai continuar com vocês. E hoje também o Gilberto está fazendo aniversário. Eu já deixo aqui os meus cumprimentos, né? Os Valeu. parabéns e Obrigado. que o seu trabalho continue sendo extremamente importante para a comunidade científica, que é levar conhecimento, né? Que é É. esse o objetivo. Então, eu agradeço a todo mundo a participação no chat, prometo responder, né? Vou deixar vocês com o Valeu. Gilberto, porque eu tenho uns aluninhos me esperando. Certinho? Valeu, Will. Abração. Até Obrigado. mais. Até mais. Bom, pessoal, então, é, a gente, quem tiver alguma dúvida, né? Acho que já falei aí bastante coisa, um pouco espalhado aí pelas quedas de conexão, mas quem quiser, tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa relacionada aí ao tema, tá aberto aí, pode mandar aí pelo chat e a gente vai interagindo, né? Quiser contar alguma experiência também que já teve relacionado a tentar discutir, né, com um ponto de vista racionalista com as pessoas que acreditam nesses temas até que são místicos, sobre ciência, é sempre muito frustrante, né? Muitas vezes as pessoas desautorizam a gente naquilo que nós somos especialistas, e isso deixa um sentimento de frustração. Mas então tá aberto, quem quiser mandar alguma pergunta aí, pode mandar, e que aí eu vou respondendo aqui no chat. E se não tiverem os comentários, bom, a Eide faz aqui um comentário, né? Mesmo, valeu, Eide, mesmo com contratempo, foi ótimo ouvir. Vibrando no mais alto nível, depois do chat pesquisa, valeu, a gente fica muito feliz. Esse é o nosso intuito aqui. Eu espero que tenha conseguido ser o mais didático possível. Esses temas são melindrosos de mecânica quântica. À medida que vocês vão avançando, o pessoal que está fazendo física vai vendo que é difícil mecânica quântica do ponto de vista da interpretação da teoria. Então, eu tentei dar uma visão mais geral aqui, sem perder a precisão científica, mantendo um pouco da didática, da explicação. Espero que tenha ficado claro, ficado bem explicado. Bom, pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta por agora, também faço as palavras do William a minha. Podem ir colocando aí no chat, né, as perguntas, e à medida do tempo a gente vai respondendo essas perguntas. Acho que eu queria agradecer a presença de todo mundo que ficou aqui até o final, apesar dos problemas técnicos, deixou a gente bastante chateado, mas a gente vai dar uma editada no vídeo, vai colocar ele no canal de novo, né, cortar essas partes aí das interrupções, e no mais, eu só gostaria de falar para vocês que como esse tema é muito denso, extenso, muito provavelmente a gente vai ter outras sessões aqui no Cadinho de Física, tá? Se vocês se interessarem, pode falar para a gente aí, comunicar lá nos grupos, no nosso Instagram. A gente vai fazendo outras sessões para ir tentando explicar da melhor forma possível. Aí. E também agradecer a todo mundo aí que tá a ID acabou de me mandar os parabéns aí. Queria agradecer a todo mundo, tá? Que me felicitou aqui, me saudou pelo meu aniversário. Mais um ano de vida no Brasil atual é digno de muita comemoração e, com certeza, muito feliz. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Agradeço o Guilherme também, mandou os parabéns aí. E é isso então, pessoal. Vamos encerrando por hoje. Semana que vem tem um tema muito especial e eu gostaria, de coração, contar com todas e todos aqui do Cadinho. Nós vamos falar sobre representatividade das pessoas negras na ciência. Vai ser uma mesa muito bacana, com convidados, o Keoma, faz parte do PET, da licenciatura em Física, o Joel Moraes, que é professor de matemática, ex-estudante formado em matemática na UFMG, e hoje graduando também em ciência da computação pela UFOP. Ele vai estar compondo essa mesa da semana que vem, para a gente debater esse tema que tem
uma importância muito grande, mas também que eu acho que cada vez mais pessoas têm que estar debatendo sobre essa representatividade e os problemas que nós, negros e negras, passamos dentro da ciência em geral. Então é isso, pessoal. Beijão para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado aí da live. Espero que tenha dado para explicar bastante coisa para vocês. E semana que vem, na quarta-feira, estamos de volta. Valeu!